Meus irmãos, eu os convido a abrirem comigo a Santa Palavra do Senhor no livro do profeta Miqueias. Nós estamos intencionando expor sequencialmente os profetas menores. Nós brevemente consideramos Obadias, menor dos profetas menores em termos de extensão do seu livro, em 2 mensagens. E queremos então considerar agora o profeta Miqueias, iniciando assim, com a ajuda do Senhor, a exposição desse livro. Vamos fazer hoje a leitura do verso 1 até o verso de número 7, Miqueias capítulo 1, do verso 1 ao verso 7, mesmo assentados, porém com toda atenção e reverência, nos acompanhar a leitura da palavra do Senhor. Miqueias 1, a partir do verso 1, diz assim o Senhor. Palavra do Senhor que em visão veio a Miqueias, morastita, nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, sobre Samaria e Jerusalém. Ouvi todos os povos, prestai atenção, ó terra, e tudo que ela contém, e seja o Senhor Deus testemunha contra vós outros, o Senhor desde o seu santo templo. Porque eis que o Senhor sai do seu lugar e desce e anda sobre os altos da terra. Os montes debaixo dele se derretem e os vales se fendem. São como a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam no abismo. Tudo isto por causa da transgressão de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria? E quais os altos de Judá? Não é Jerusalém? Por isso farei de Samaria um montão de pedras do campo, uma terra de plantar vinhas. Farei rebolar as suas pedras para o vale, e descobrirei os seus fundamentos. Todas as suas imagens de esculturas serão despedaçadas, e todos os salários da sua impureza serão queimados, e de todos os seus ídolos eu farei uma ruína, porque do preço da prostituição os ajuntou, e a este preço volverão. Amém, meus irmãos, graças a Deus, que o Senhor abençoe a leitura da sua santa e bendita palavra. Vamos mais uma vez curvar a nossa fronte, suplicar a Deus o seu auxílio, sua graça, na exposição da sua santa palavra. Vamos orar. Senhor Deus, estamos mais uma vez diante da tua palavra. Meu Deus, a tua palavra, ela diz a respeito de si mesma que ela é espírito e vida. Toda ela é útil, ó Deus, para habilitar o homem de Deus a toda boa obra. Útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Suplicamos, ó Deus, que o Senhor nos abençoe, então, na compreensão dessa profecia, para que possamos compreender quem Tu és. Pois quem há, ó Deus, semelhante a Ti? Tu és um Deus incomparável. Na leitura, ó Senhor, e na exposição dessa profecia, possamos então compreender claramente que só há um único Deus, Criador dos céus e da terra, e não há outro. E diante dele, diante de Ti, possamos dobrar os nossos joelhos, colocar a boca no pó, para ver se ainda há esperança.
Fortalece o teu servo, ó Deus. Fala contigo. O Senhor conhece as fraquezas, constituição e disposição. A despeito de tudo isso, pieda-te da tua igreja. E abençoa-nos, ó Deus. Não de acordo com o nosso merecimento, mas de acordo com tua grande compaixão. Fica conosco assim. Suplicamos em o nome de Jesus. Amém. Congregação do Senhor Jesus Cristo. A profecia de Miqueias, ela diz respeito ao caráter de Deus. Na verdade, podemos dizer que o resumo da sua profecia está contida no próprio nome do profeta. O nome do profeta Miqueias, na sua tradução, no seu significado, quer dizer, é uma pergunta: quem, ó Deus, é semelhante a ti? Quem, ó Senhor, pode se comparar contigo mesmo? E de fato, o profeta Miqueias, ele apresenta a sua mensagem sobre essa ótica, sobre essa perspectiva. E no finalzinho do livro, ele mesmo traz essa pergunta: quem, ó Senhor, é como tu? O nome Miqueias evoca várias ideias. Além dessa, evoca a ideia, em um certo sentido, de combate e de guerra de Deus contra os seus inimigos. O mesmo nome, que tem a mesma significação, a mesma raiz, é atribuído ao arcanjo Miguel, que diz em Apocalipse 12, verso 7, era um dos participantes das hostes celestiais que pelejaram contra o dragão e contra Satanás. E assim a sua pergunta, quem é semelhante a ti, diz respeito a esse questionamento: quem é semelhante a ti para resistir à sua vontade, para batalhar contra Deus? Quem poderá fazer frente contra ele? Quem pode contra o seu poder e a sua manifestação? Pergunta retórica. O profeta Miqueias sentia profundamente no seu coração o poder de Deus, e as palavras de Isaías, no capítulo 40, verso 25, certamente fazia parte da sua compreensão, quando Isaías disse: quem, pois, me comparareis, diz o Senhor, para que eu lhe seja igual? O Senhor é inigualável no seu poder. Porém, meus irmãos, a palavra Miqueias, o seu nome, quem, ó Deus, é semelhante a ti, diz respeito também à sua inflexibilidade como profeta. Que palavra pode se comparar com a palavra de Deus? É interessante que outro, que tinha o mesmo nome, na sua raiz, um profeta chamado Micaías, o mesmo nome, certa vez transmitiu essa ideia. Micaías foi um profeta, filho de Imlá, que profetizou nos tempos de Acabe em Israel e nos tempos do rei Josafá em Judá. E ele foi tentado ou pressionado, esse profeta Micaías, que não é o mesmo Miqueias, a profetizar aquilo que era agradável aos reis. Aquilo que os seus governantes, os seus chefes queriam ouvir. Mas Micaías responde com toda a convicção em 2 Crônicas 18:13, tão certo como vive o Senhor, que meu Deus disse, isso falarei. Não há palavra semelhante à sua. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que fala e cumpre todos os teus juízos. Porém, meus irmãos, eu penso que, diferente do arcanjo Miguel, diferente do profeta Micaías, filho de Imlá, o profeta Miqueias, ele traz a perspectiva de Deus como incomparável, de modo especial, com respeito ao consolo que Deus pode trazer ao seu povo. O consolo que Deus tem na sua misericórdia e na sua graça é incomparável. O salmista, no Salmo 113, verso 5,
Ele diz: quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, e que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra, pois ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado. Miqueias há sim de trazer, e nós veremos ao longo dessa exposição, já começando hoje, uma mensagem de juízo da parte de Deus. Mas ele culmina a sua profecia lá no capítulo 7, no verso 18, perguntando: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança, pois o Senhor não retém a sua ira para sempre, pois ele tem prazer na misericórdia. Ninguém é semelhante a ele. Sua disposição para perdoar é incomparável. A sua disposição para se esquecer e jamais trazer à tona a transgressão do seu povo é inabalável. Quem é semelhante a ele em graça, disposto a tal ponto de dar o seu próprio filho para morrer por pecadores. Assim, meus irmãos, como é próprio dos profetas, dos santos profetas de Deus, Miqueias adverte o povo com respeito ao seu pecado, mas ele nos consola, falando da salvação que há no Senhor Jesus Cristo. O verso 1, meus irmãos, apresenta para nós o contexto. Quem ele era, em que tempo ele profetizou. Verso 1 diz: palavra do Senhor que em visão veio a Miqueias, morastita, nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, sobre Samaria e sobre Jerusalém. Meus irmãos, o que sabemos a respeito de Miqueias, a respeito à sua origem, é que ele era um morastita. Ele não era de uma região importante da geografia do povo de Deus. Ele não era da capital de Jerusalém, muito menos de Samaria, mas ele vem de uma região do sudoeste de Jerusalém. Moresete Gate era o nome da sua cidade, era próximo de Gate e muito próximo da terra dos filisteus. Muitos o chamam de um profeta fazendeiro, pois era de uma região não muito expressiva, mas aprove ao Senhor chamá-lo, pela sua fidelidade, por ser um profeta destemido, para anunciar a palavra do Senhor. Palavra essa contra Samaria e contra Jerusalém. A palavra de Deus também nos fala que ele profetizou nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, sobre Samaria e Jerusalém. Isso nos indica, meus irmãos, que ele profetizou por volta do século VIII, na época do exílio da Assíria, que veio sobre o reino do norte e o destruiu completamente. O período da sua profecia, de Jotão até Ezequias, nos indica que ele profetizou pelo menos por um período de mais ou menos uns 20 anos. Obviamente que todo o seu ministério profético não aqui está registrado nesse livro. Certamente ele falou muito mais palavras proféticas do que aprove ao Senhor registrar para nós nessa carta, mas foi da vontade de Deus que ele registrasse o que aqui ficou registrado para nós. Ele profetizou num tempo de grande turbulência na vida do povo de Deus. Jotão era um rei que de fato temia a Deus. Acás, por outro lado, foi um dos reis mais ímpios da história de Judá. Ezequias, por outro lado, foi temente a Deus novamente e restaurou o culto do Senhor na terra de Judá. Uma das coisas mais interessantes a se observar a respeito de Miqueias está, na verdade, um testemunho fascinante que tem a respeito do seu ministério no livro do profeta Jeremias.
Abra comigo Jeremias no capítulo 26. Em Jeremias, no capítulo 26, nós temos uma situação onde o profeta Jeremias se encontrava numa situação muito crítica. Jeremias era um dos profetas do Senhor, um dos poucos fiéis a Deus, que profetizava aquilo que o Senhor falava, a despeito da perseguição, a despeito do sofrimento, e porque ele estava assim sendo fiel, em Jeremias 26, o profeta se encontrava numa condição de ser julgado por pena capital pelos sacerdotes e profetas daquele tempo, porque ele profetizou a destruição de Jerusalém. Profetas do Senhor, outros que se diziam profetas e sacerdotes que deveriam também ser fiéis a Deus, estavam perseguindo Jeremias, porque ele falava a verdade. Queriam matá-lo. Mas é interessante observar que alguns homens, governadores da terra, resistiram a essa ideia de condenar o profeta Jeremias, e o argumento usado por eles para defender Jeremias menciona Miqueias. Olhe no verso 26, no verso 18 do capítulo 26. Os anciãos da terra, querendo defender a Jeremias, eles argumentam da seguinte maneira. Verso 18, Miqueias, eles dizem, o morastita, profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, e falou a todo o povo de Judá, dizendo, assim disse o Senhor dos exércitos, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montanhas de ruínas, e o monte do templo numa colina coberta de mato. E eles argumentam então no verso 19, mataram no acaso Ezequias, rei de Judá? E todo Judá antes não temeu este ao Senhor e não implorou o favor do Senhor? E o Senhor não se arrependeu do mal que falara contra eles. E traríamos nós tão grande mal sobre a nossa alma? É interessante o testemunho deste livro, que aponta para o ministério de Miqueias como um ministério frutífero, que a sua exortação, que foi a mesma de Jeremias, a respeito do juízo que viria sobre Jerusalém, que viria sobre Sião, foi acolhida naquele tempo por Ezequias com arrependimento. Ao invés de resistir à palavra do profeta, ao invés de fazer frente e se opor e ser um adversário, é dito que todo o povo de Deus se arrependeu da palavra do profeta. Estamos diante, então, meus irmãos, de um grande profeta do Senhor, que foi usado por Deus poderosamente para trazer arrependimento a toda a nação. E as suas palavras se tornaram memoráveis. E eles citam de cor as palavras da sua profecia. E assim, Jeremias foi livre, pelo menos naquele momento, da sua condenação. Miqueias, meus irmãos, como um profeta do Senhor, ele tem um estilo vívido e contundente em toda a sua profecia. Veremos. A sua mensagem é marcada por forte convicção. Percebemos na forma como ele se expressa, transmitindo a palavra do Senhor, um homem que está tomado pela mensagem que ele traz para o povo. Isso deixa claro que a mensagem deveria ser ouvida com toda atenção. E é assim que ele então introduz a sua profecia. Veja comigo no verso 2. Ele apresenta a sua profecia como uma mensagem urgente a ser ouvida por todos. Ele diz no verso 2: ouvi todos os povos e prestai atenção, ó terra, e tudo o que ela contém. Meus irmãos, a palavra de Miqueias
Era uma palavra que ele sabia vem da parte do Senhor. Não era uma mensagem casual, corriqueira, que prestamos atenção de forma desinteressada, como se fosse uma notícia no jornal ou algo de pouco valor. Mas o profeta Miqueias, ele exorta a todos que Deus deve ser ouvido com atenção. Não só Samaria e Jerusalém, que haveriam de receber a profecia especialmente, porém todos os povos da terra. Todo o povo deve ouvir a mensagem do Senhor. E meus irmãos, essa é a disposição que nós devemos ter também. Para com a profecia de Miqueias, mas para com a mensagem central da palavra de Deus, que é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Sempre que o Senhor, ele fala com o seu povo, ele exige a atenção. Quem exige a atenção não é o pregador. Quem exige a atenção não é o profeta. O pregador e o profeta estão acostumados a olhos sonolentos e não se importam pessoalmente em que a sua pessoa seja desprezada. Mas o que fica claro pelo profeta é que a palavra do Senhor deve ser ouvida. Deus deve ser ouvido. Aquilo que é dito de mim mesmo, diz o profeta, você pode relevar. Você pode discordar. Você pode questionar. Você pode não prestar atenção. Mas quando Deus fala, meus irmãos, quando Deus anuncia a sua mensagem, sobretudo o Evangelho da graça, que Cristo veio para salvar pecadores e que devemos nos arrepender dos nossos pecados, como podemos não dar ouvidos ao Senhor? A mensagem do Evangelho é urgente. Você percebe essa urgência? A urgência aqui em Miqueias é enfatizada pelo próprio Senhor. Ele diz no verso 2, ouvi todos os povos, acompanhe comigo, prestai atenção à terra e tudo o que ela contém. E seja o Senhor Deus testemunha contra vós outros, o Senhor desde o seu santo templo. Meus irmãos, a palavra de Miqueias era uma palavra certamente muito séria. Por vezes, quando somos advertidos a respeito de uma falta, de um erro que cometemos, por vezes não damos a mínima às advertências e não damos ouvidos. Porém, quando a denúncia chega oficialmente e um representante do juiz bate à nossa porta e diz: você está sendo processado ou denunciado formalmente pela sua falta, todos nós passaríamos então a prestar atenção. E o que Miqueias fala é que Deus aqui agora ele se apresenta num tribunal. Seja o Senhor Deus testemunha, diz Miqueias, contra vós outros, o Senhor desde o seu santo templo. O Senhor não está a ter uma conversa casual conosco. Ele não está a sentar e dialogar e nos aconselhar a respeito de um caminho de salvação, do caminho do arrependimento. O Senhor, ele nos convoca perante o seu tribunal. E ele se apresenta como testemunha, mas não apenas como testemunha. Ele se apresenta como acusante, mas não também como acusante, acusador, mas ele também se apresenta como juiz, que haverá de julgar toda a causa. E haverá de condenar todo aquele que não dá ouvidos à sua mensagem. E talvez alguns pensem, ele está no seu santo templo, ele fique por lá e eu fico aqui. Quando chegar a carta, talvez eu preste atenção. Mas a mensagem é revestida de uma urgência. Diz Miqueias: pois vem o Senhor. No verso 3 ele diz que eis que o Senhor sai do seu lugar e desce e anda sobre os altos da terra.
a mensagem vai ficando mais séria. É Deus quem fala. Ele nos fala como juiz num contexto de um tribunal. Ele nos fala do seu santo templo. Mas ele se levanta do seu santo lugar e começa a caminhar em direção a nós, ao seu povo, que até então tem rejeitado a sua palavra. Meus irmãos, essa mensagem vem com grande pressão, com grande força, que deve todo aquele que ouve essa mensagem parar e ponderar o risco que corre quando Deus entra numa controvérsia conosco. Quem está falando não é um Deus qualquer, é o Deus incomparável dos céus e da terra, o santo exaltado acima de todos, aquele que vive no Monte Santo, e cuja terra é apenas o capacho dos seus pés, onde ele coloca os seus pés para pisar. E as nações são como nada, como vácuo perante ele. Mas o profeta diz que ele vem. Eis que o Senhor sai do seu lugar e desce, e anda sobre os altos da terra. Ele vem, meus irmãos, e ele vem como juiz. Miqueias, pelo seu olhar profético, pela visão que ele teve esse vislumbre de Deus vindo, da chegada de Deus, caminhando com um olhar resoluto, uma disposição clara, uma mensagem clara e contundente com respeito ao pecado do seu povo. E ele não vem na disposição, meus irmãos, segundo Miqueias apresenta aqui, na disposição humilde com que Cristo veio. O profeta não ignora que Cristo haveria de vir, sair do seu santo templo, por assim dizer, e comparecer perante o povo, perante nós, com humildade, com misericórdia, com compaixão. O próprio profeta Miqueias é o profeta que no capítulo 5, verso 2, ele profetiza a vinda de Cristo, da sua encarnação em Belém. Lá ele diz, ó, tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, e de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Miqueias está ciente. Ele mesmo profetiza de que o Senhor haveria de vir, aquele que é desde toda a eternidade, apareceria em humildade, em Belém Efrata, terra desprezível, e viria com graça e misericórdia. Mas a visão que ele tem aqui, meus irmãos, nesse primeiro capítulo, é da vinda de Deus na sua majestade. Não como Salvador, mas como juiz. A figura que ele usa para descrever a vinda do Senhor, meus irmãos, mais uma vez é contundente. No verso 4 ele diz que na vinda de Deus, acompanhe, os montes debaixo dele se derretem, os vales se fendem. São como a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam no abismo. Meus irmãos, a figura da vinda do Senhor, e nós sabemos aqui é o Senhor Jesus Cristo, vindo no seu caráter de juiz, é uma figura aterradora. A figura que o profeta usa para descrever para nós, para que tenhamos uma ideia do que isso significa, é que os montes se derretem diante dele, os vales se fendem. A figura, meus irmãos, aqui diz respeito a tudo aquilo que corresponde a uma estabilidade, aquilo que nos traz segurança e paz, e talvez uma certa presunção de que nada nos ocorrerá de mal, haverá de sumir diante de nós na manifestação do juiz de toda a terra. Os montes representam a estabilidade e a firmeza. Os montes inabaláveis, os firmes fundamentos da terra, ele mais para frente irá citar e convocar
como testemunha no seu tribunal. São aqui desfeitos, com grande fraqueza. Como a cera perante o fogo, os montes simplesmente se derretem na presença de Deus. Toda a nossa estabilidade, toda a nossa segurança nessa vida, tudo aquilo que parece certo, tudo aquilo que parece confiável, tudo aquilo que parece normal, haverá de desaparecer. Os vales por onde os rios correm e trazem vida para nós, pelas águas que refrescam, pelo alimento que tiramos dos rios. Diz o Senhor, haverão de se fender e águas escoarão. Toda a nossa esperança, toda a nossa vida haverá de falhar diante do Senhor. O profeta, o apóstolo João, em Apocalipse, ele diz que naquele grande dia, quando Cristo se manifestar assim, os montes, ao invés de trazer estabilidade, trarão terror e juízo. Pois os homens olharão para os montes e dirão, caí sobre nós, para que possamos ser poupados da ira do Cordeiro. Meus irmãos, será que refletimos a respeito dessas coisas com respeito à nossa própria vida? Nós continuamos vivendo muitas vezes em pecado, desprezando a Deus, entregues a uma vida imoral, e a despeito das exortações ignoramos e continuamos vivendo, enquanto temos as nossas seguranças carnais, nosso emprego, os nossos montes, os nossos vales, tudo nos parece bem, e o nosso coração continua duro como pedra, mas Deus há de derreter todas as suas seguranças, com a sua manifestação como juiz. Todos os vales da sua vida, por onde os rios correm, haverão de se fender. E nu você comparecerá na presença de Deus, em toda a sua fraqueza e fragilidade, na presença do juiz de toda a terra, pois tem resistido às exortações de salvação em Jesus Cristo, tem resistido à vontade de Deus e permanece no pecado. O motivo da profecia é muito clara. O profeta deixa claro para nós qual era a sua mensagem. Ele não tem uma mensagem dúbia, ele não tem uma mensagem vaga, e tudo está aqui no verso 5, no verso 6. Obadias profetizou de forma muito contundente e anunciou o juízo de Deus. Com respeito, nós vimos a uma nação inimiga, a Edom, um povo que se riu da miséria do povo de Deus, que pisou no povo de Deus, que se mostrou inimigo do povo de Deus. Mas a mensagem de Miqueias é distinta, pois ela vem para o próprio povo de Deus. No verso 5 ele diz tudo isto por causa da transgressão de Jacó e dos pecados de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria. E quais são os altos de Judá? Não é Jerusalém. Meus irmãos, o Senhor deixa claro que o seu juízo é imparcial. Ele diz em 1 Pedro que devemos temer a Ele, pois Ele julga sem acepção de pessoas. Por vezes fazemos parte do povo de Deus externamente, membros em plena comunhão de uma igreja, dizimistas. A água do batismo está sobre a nossa fronte. Pertencemos à casa de Jacó, à casa de Israel. E pensamos que tudo está bem,
que nenhum mal nos sobrevirá, que tudo pode continuar do jeito que está, que você pode continuar vivendo aquela vida longe de Cristo, continuar vivendo para si mesmo, enquanto manter toda a sua associação com a igreja. Mas o Senhor deixa claro, meus irmãos, que o juízo começa pela casa de Deus. Meus irmãos, é perigoso servir a Deus. Se dispor para servir a Deus é perigoso. Sim, para aqueles que o fazem em sinceridade, confiança e fé no Senhor Jesus Cristo e na dependência do Espírito Santo, se humilham diante de Deus e vivem dependentes da graça. Sim, para Deus é conforto, consolo e amparo. Mas para aqueles que usam da fé e do povo de Deus e das coisas de Deus como amuleto, para continuar nos seus pecados, é perigoso servir a Deus. Pois a quem muito é dado, muito é cobrado, diz o Senhor. E o juízo há de começar pela casa de Jacó, pela casa de Israel, pela igreja do Senhor. Aqui há uma diferença entre Samaria e Jerusalém. Eram as capitais dos dois reinos. Os irmãos devem se lembrar que nesse tempo o povo de Deus estava dividido em dois reinos, o reino do norte, o reino do sul. O reino do norte, Israel, capital Samaria. Reino do sul, Judá, capital Jerusalém. E havia todo um desenvolvimento político e espiritual diferenciado entre essas duas nações, mas está claro que ambas estavam mal perante Deus, porém um pouco pior do que a outra. Samaria, capital de Israel naquele momento, nação do norte, aparentemente estava mais entregue ao pecado. No verso 6 é dito que o Senhor fará de Samaria um montão de pedras do campo, uma terra de plantar vinhas, e fará rebolar as suas pedras para o vale e descobrir os seus fundamentos. O Senhor deixa claro que a destruição de Samaria haveria de ser total, enquanto Jerusalém haveria, pelo menos por um tempo, permitida a continuação da sua existência. Talvez por causa de Ezequias, o rei, que se humilhou perante a mensagem de Miqueias, nós vimos, se arrependeu. Talvez o Senhor tenha sido misericordioso com Judá, com Jerusalém. Isso aponta para nós, meus irmãos, que há esperança. Ezequias, aliás, Jerusalém, na pessoa de Ezequias, segundo o testemunho, o profeta Jeremias demonstrou arrependimento. E o juízo não veio tão forte. Mas Samaria permaneceu duro no seu pecado. E o Senhor promete transformar Samaria em um montão de pedras do campo, uma terra de plantar vinhas, cujos fundamentos seriam descobertos e cujas pedras, certamente dos seus muros, rebolariam e rolariam, e se tornaria uma cidade de escombros. O pecado, meus irmãos, é nomeado pelo Senhor no verso 7. Ele diz: todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas, e todos os salários da sua impureza serão queimados. E de todos os seus ídolos eu farei uma ruína, porque do preço da prostituição os ajuntou. E a este preço volverão ou voltarão. Meus irmãos, o Senhor, novamente, Ele não está interessado em generalidades. A contundência da sua mensagem é evidente. Miqueias traz uma mensagem urgente de arrependimento. A quem a mensagem é endereçada, é feito isso de forma muito clara. O Senhor diz: eu tenho uma controvérsia com o meu próprio povo, com Samaria e com Jerusalém. E o pecado também é nomeado. Meus irmãos, o pecado tem nome.
Quando pensamos na nossa necessidade de arrependimento, precisamos compreender que não basta uma mera confissão de sermos transgressores da lei. Pecadores, como todos os demais. Mas Deus nomeia pecado. E Ele o faz com respeito ao seu povo. Ele diz qual era o pecado. Está aqui descrito no verso 7. E não é só esse, mais para frente outros pecados serão apresentados. Mas logo Ele apresenta a idolatria do povo. Todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas. E mais à frente, e todos os seus ídolos, eu farei uma ruína. Meus irmãos, o problema do povo de Deus naquele tempo não é que eles se tornaram um povo secularizado, pagão, que vivia para o presente e para o agora e não se pensava em Deus. Não era esse o problema. Era um povo religioso. Era um povo dado a sacrifícios, a cultos, porém não ao Deus do céu e da terra, e não da maneira que Deus instituiu. Quando o profeta diz respeito a imagens de escultura que serão despedaçadas, entende-se imagens do próprio Deus que o povo fez sem autorização de Deus. Quando o Senhor diz e proíbe o seu povo que não o adore conforme imagens de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. O Senhor proibiu e estabeleceu na sua palavra um mandamento claro, que Ele quer ser adorado da maneira como Ele prescreveu. E não é novidade nenhuma. Desde aquele tempo que o homem gosta de ser criativo na sua forma de adorar. O homem deseja mais adorar a si mesmo ao escolher os seus modos de adoração. Deseja mais ter prazer em si mesmo do que dar prazer ou agradar ou adorar aquele que nos chama para adorá-lo. E prescreve a maneira como ele deve ser adorado. Ele diz, eu não quero ser adorado assim, com imagens de escultura. Mas também há o pecado da idolatria de outros deuses. E todos os seus ídolos eu farei em ruína. Certamente, meus irmãos, ao falar de outros deuses, o povo não negava a Deus. Não negavam ao Senhor Jesus, ao Messias que viria. Jeová, o Deus pactual, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mais para frente vai ficar claro que o povo dizia, sim, nós adoramos a Deus. Mas juntamente com Deus, ele adorava os outros ídolos. Os ídolos do lar. Que eles estavam escravizados a esses ídolos. Para servi-los, para adorá-los, para prestar-lhes culto. E não é isso que continuamos a fazer. Talvez você diga, eu adoro ao Senhor Jesus. Ele é o meu Senhor, é o meu Salvador, eu não tenho outro senão Ele. Mas adora ao materialismo. Adora os prazeres. O apóstolo chega a falar que há ídolos do ventre. Quando fazemos do nosso próprio ventre, do nosso próprio apetite, das nossas próprias necessidades, os nossos ídolos, servimos a nós mesmos, o coração do homem é uma fábrica de ídolos, disse João Calvino. E por vezes dentro das igrejas, adorando a Deus de modo aprovado, da maneira como Ele instituiu, e a Ele tão somente, ainda somos idólatras. E transgredimos ao Senhor, a sua santa lei, a semelhança da casa de Jacó e da casa de Israel. Desprezamos ao Senhor. E o Senhor, meus irmãos, anuncia claramente que Ele tem uma controvérsia com o seu povo. Que Ele não vai fazer vistas grossas para os nossos pecados. Que nós podemos continuar vivendo as aparências de religiosidade, como se tivesse tudo bem. O Senhor pessoalmente, Ele sai do seu santo templo, com um processo em mãos, uma acusação formal, derretendo os montes, com o propósito de purificar o seu povo. De expor os nossos pecados, por mais doloroso que isso seja.
e nos purificar para Ele mesmo. O Senhor Jesus Cristo, Ele diz que isso é o que Ele faz com o seu povo. Ele faz por fidelidade e amor. Quando pela sua própria palavra Ele nos lava e Ele nos limpa, nos purifica. E o fato dele falar conosco, apresentar a sua controvérsia e se manifestar como uma testemunha contra nós, mostra a sua bondade. Pois Ele disciplina filhos. Do contrário, seríamos bastardos. A mensagem, meus irmãos, que Miqueias há de trazer, ele já traz nessa introdução, e ele vai enfatizar ao longo de toda a sua profecia, é que de Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Quem, ó Deus, é semelhante a ti? O salmista no Salmo 50, no verso 21, ele diz o seguinte: tens feito estas coisas. O Senhor falando ao seu povo, vivendo em pecado. Tens feito estas coisas. E eu me calei, diz o Senhor. E por isso, pensavas que eu era teu igual. Mas eu te arguirei. E porei tudo à vista. Considerai, pois, nisto vós que vos esqueceis de Deus, para que não vos despedace, sem haver quem vos livre. O Senhor não é o nosso igual. Quem, ó Deus, é semelhante a ti? Que possamos então compreender e tremer diante desse Deus, que com clareza e sem respeito humano denuncia os nossos pecados, e que possamos correr para a provisão de perdão que há no Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe. Amém.